Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia do Senhor. Somos convocados, ó Deus, a te adorar na beleza da tua santidade. Ó Deus, que o Senhor nos ajude em especial nesse momento, para que possamos compreender a tua palavra. A tua palavra foi lida nesse instante, ela será exposta. Que o Senhor me ajude, ó Pai, porque sem ti eu nada posso fazer. Me ajude na exposição da tua palavra, a ser fiel à tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a compreender a tua lei. Desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abençoa, ó Deus, as famílias que aqui estão, em um mundo tão difícil que vivemos. Nos dá compreensão da tua palavra, da tua vontade, a tua lei que é boa, que é perfeita e é agradável. E que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema O segredo para a felicidade no lar. Você deseja ser feliz? Você deseja ter uma família feliz? Você deseja ser próspero no trabalho, chegar em casa, encontrar um lar abençoado e viver em paz? Então este salmo é para você. Queridos irmãos, em uma era cuja família tem sido tão atacada, cujos valores têm sido tão distorcidos, cuja felicidade tem sido buscada em lugares tão equivocados, vale a pena observar o Salmo 128. Interessante que tanto o Salmo 127 como o 128 tratam essencialmente sobre a família. Charles Haddon Spurgeon, comentando este salmo, ele diz que este é um cântico dos degraus. Há um avanço evidente em relação ao último salmo discutido. Aquele só se referiu à maneira como uma casa pode ser construída, mas este retrata a casa construída e decorada com felicidade doméstica pela bênção do próprio Deus. Há também um avanço claro no tempo, porque aqui ultrapassamos os filhos e chegamos aos filhos dos filhos. Há ainda uma progressão em felicidade, pois as crianças que no salmo anterior eram flechas, são aqui brotos de oliveira. E em vez de falar com os inimigos à porta, nós o fazemos com paz em Israel. Assim subimos de degrau em degrau e cantamos na subida até chegarmos à nossa Jerusalém celestial. Interessante que no Salmo 128, em 4 ocasiões, pode-se encontrar nos versículos a ideia de bênção, sendo empregados os 2 termos hebraicos para esse conceito. Nos versículos 1 e 2, a palavra usada é axé, traduzida com frequência por feliz ou bem-aventurado, aparece em Gênesis. E nos versículos 4 e 5, a palavra usada é barak, que significa abençoado do Senhor. O segundo termo é usado pelo Senhor quando abençoa o seu povo. E o primeiro descreve os benefícios decorrentes do fato de o povo agradar ao Senhor. Em outras palavras, o grande segredo deste salmo, a fonte da felicidade no lar, encontra-se no verso 1, e todo o restante do salmo expõe a abrangência dessa felicidade.
Vejamos, portanto, em primeiro lugar, a fonte da felicidade no lar, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No versículo 1, o salmista começa falando de um certo tipo de homem, a respeito do qual se pode dizer é bem-aventurado, isto é muito feliz. E pelo que diz o restante do salmo, sabemos que essa felicidade é experimentada no contexto familiar. Mas notem que esta felicidade está inseparavelmente relacionada com Deus. Ele é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas o que isso quer dizer? Primeiro, nós lemos que ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor implica em saber quem Ele é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer a sua majestade, é reconhecer a sua eternidade, o seu poder, a sua sabedoria, enfim, reconhecer que Ele é Deus. Mas temer a Deus implica também reconhecer quem somos nós. É reconhecer que somos pecadores, miseráveis e confessar nossa total insuficiência, nossa total insignificância e nossa total incapacidade. Ele é o Deus que habita na luz inacessível e nós somos pó. E uma vez que reconhecemos quem é Deus e sabemos quem somos, nós vivemos numa atitude de temor a Ele, de reverência a Ele, de respeito diante dEle, e isto nos leva à obediência a Ele. Por essa razão, em segundo lugar, lemos que este homem feliz anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, na linguagem dos Salmos, significa viver em obediência aos mandamentos do Deus da aliança. Portanto, este homem não vive de acordo com seus próprios preceitos ou as filosofias desse mundo, mas de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Ele dirige a sua vida e a vida da sua família pela palavra de Deus. Aqui aprendemos que onde há o temor ao Senhor, também deve haver obediência à sua palavra. Essas duas coisas mostram que esse homem possui um relacionamento correto com Deus. O seu clamor, a sua confiança, o seu respeito, a sua dependência e a sua submissão são voltados para o Deus da aliança. Portanto, este homem não é alguém que está longe de Deus, e então quer se aproximar apenas para buscar bênçãos para ele e sua família. Não. Ele não se aproxima de Deus de modo interesseiro. Ele tem um relacionamento correto com Deus, e é desse relacionamento que flui a bênção de Deus para ele e para a sua família. Então notem bem, felicidade não é o alvo é o próprio Deus. E a felicidade é uma consequência de um relacionamento correto com Deus. E o Evangelho nos ensina, tendo em vista quem Deus é e quem nós somos, que esse relacionamento com Deus só é possível por pura graça. Graça que se revela no fato de Ele ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para que nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos adotados como seus filhos. Escute, você não está abandonado nesse mundo. Em Cristo você faz parte da família de Deus. Você tem um Pai celestial. Em Cristo você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais espalhadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Portanto, o segredo para a nossa felicidade está em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Então, amados irmãos, tenhamos cuidado sobre onde depositamos a nossa esperança quanto à felicidade no lar.
Por exemplo, há aqueles que julgam que, se possuírem uma boa condição financeira, se tiverem uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, uma boa escola para seus filhos, uma boa alimentação e tudo que o dinheiro pode comprar, então eles e seus filhos serão felizes. Mas Deus classifica essa sabedoria como loucura. O Deus chamado dinheiro não pode evitar o divórcio, não pode evitar filhos rebeldes e outras desgraças que se abatem sobre a família. O Deus chamado dinheiro oferece o que ele não pode dar. Basta ver os noticiários para constatar que o dinheiro nada tem a ver com a felicidade no lar. Quantas famílias ricas vivem numa condição de completa infelicidade? Quantos lares desfeitos? Quantos filhos se rebelando contra os seus próprios pais? Portanto, o crente que diz: se tivéssemos isso ou aquilo, seríamos felizes, está falando conforme a sabedoria do mundo e não conforme a sabedoria da cruz. É aqui que falha o falso evangelho, irmãos. Nele, Deus é apenas um meio para ser feliz na vida familiar, ser rico, ser curado. Mas o verdadeiro evangelho nos ensina sobre a nossa maior necessidade, um relacionamento com Deus. Não existe felicidade para o homem e para a sua família sem o temor do Senhor. E não existe temor do Senhor sem obediência aos seus mandamentos. E não existe obediência sem a cruz de Cristo. É só por meio de Cristo, que por nós desfez na cruz toda a maldição, é que podemos experimentar a verdadeira felicidade proveniente de um relacionamento correto com Deus. Por isso o Salmo 128 nos apresenta a felicidade no lar como uma bênção de Deus. No verso 5 lemos: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No início do verso 6 lemos: o Senhor te abençoe. Portanto, a nossa esperança e confiança devem estar em Deus. Então, eis uma pergunta importante, irmãos. O que você está buscando? Você está buscando felicidade? Lamento dizer, você não encontrará. Você pode fazer planos e dizer: quando tiver isso ou aquilo, então serei feliz, mas isso é ilusão. Se você busca o fundamento da sua felicidade no que pode ser conquistado por seu esforço, você é um tolo. Só podem encontrar felicidade aqueles que possuem um relacionamento correto, saudável com Deus. Você possui esse relacionamento? Você teme a Deus e anda em seus caminhos? Você ama e confia em Deus e a palavra dele está direcionando a sua vida? Cristo é o seu Salvador, aquele por meio de quem você obtém acesso a Deus. Ele é o seu consolo na vida e na morte, a fonte da sua alegria. Se assim é, se você está nele e ele em você, saiba que você nunca perderá essa verdadeira felicidade sobre a qual fala o Salmo, pois Cristo nunca perderá você. Agora que já ouvimos que Deus é a fonte da verdadeira felicidade, em segundo lugar, vejamos a abrangência dessa felicidade, versos de 2 a 6. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ao olhar para aquilo que o Salmo descreve como sendo
a bênção de Deus sobre o homem que o teme e anda em seus caminhos, logo percebemos que aqui também existe uma diferença radical entre o ensino bíblico e aquilo que o mundo e os mercenários da fé dizem. Quando dizemos que a felicidade é uma bênção de Deus, o que está incluído? Qual a abrangência dessa felicidade? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra felicidade, logo pensam na satisfação de suas cobiças, em grandes coisas, ou em coisas extraordinárias. Mas o que lemos aqui como sendo aquilo que está incluído nesta felicidade que Deus concede? Primeiro, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir dos frutos do trabalho. No versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás. A imagem do homem abençoado por Deus não é a de um homem ganhando na loteria ou achando um tesouro e assim ficando rico rapidamente e tendo tudo o que quer, não. Mas a imagem de um homem trabalhando. Muitas pessoas julgam que a bênção de Deus na vida de um homem significa obter as coisas com pouco trabalho, com pouco esforço, como que caindo do céu ou recebendo de outros. Mas a Escritura mostra que esse homem abençoado mencionado no Salmo é um homem que trabalha. O próprio trabalho é visto aqui como uma bênção de Deus. Deus lhe concede trabalho, isso inclui a vocação para a qual cada um foi chamado, as habilidades que Deus nos dá, a saúde e as portas que se abrem. Obviamente, tudo isso tem a ver com a providência de Deus. Assim percebemos que a forma de um homem pensar e falar de seu trabalho está relacionada com a sua piedade. Notamos também que a bênção é que esse homem comerá do fruto do seu trabalho. Isso implica que Deus lhe concede vida e saúde para esse desfrute, para desfrutar dos frutos do seu trabalho. E uma vez que isso está incluído em sua felicidade, feliz serás. Temos aqui a ideia de que Deus enche o seu coração, o meu e o seu coração, de alegria e contentamento. Além disso, lemos: e tudo lhe irá bem. Isso significa que ele não terá problemas? Não, não significa isso. Mas quer dizer que a bênção do Senhor está com ele. E mesmo que tiver de passar por problemas, o Senhor é o seu abrigo, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é a âncora da sua alma, o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação, e o resultado final será bom, tudo lhe irá bem. Sabe por quê? Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amados irmãos, será que percebemos o quanto temos sido abençoados por Deus? Se temos trabalho e estamos usufruindo dos frutos desse trabalho, isso se deve à bênção de Deus. Dia após dia experimentamos a sua bênção sobre nós. Será que percebemos que a felicidade que temos em Deus abrange o trabalho, usufruir os frutos do nosso trabalho? Você está feliz com o trabalho que Deus lhe deu? Está contente com o pão sobre a sua mesa? Você tem tido alegria nas pequenas coisas que Deus tem lhe dado? Em segundo lugar, a bênção de Deus inclui também uma esposa que nos dê alegria. No verso 3, a esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior de sua casa. Assim como a videira frutífera produz uvas, ao chamar a mulher de videira frutífera,
envolve a ideia de uma mulher que tem muitos filhos. Nas Escrituras, uma mulher que pode ter muitos filhos é considerada uma grande bênção de Deus, um motivo para a felicidade do homem que teme a Deus e anda em seus caminhos. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, diz o Salmo 127. A videira também envolve a ideia de alegria. A videira produz uvas, das quais se faz o vinho, e o vinho na Bíblia é também uma dádiva de Deus para alegrar o coração dos homens. Assim, essa mulher é vista como fonte de alegria de seu marido, ele se alegra nela. Certa feita, o reverendo Franz Leonard disse que um homem chegou para ele e falou: pastor, o meu casamento é muito difícil, não por causa de mim, mas por causa dela. Se o Senhor conhecesse a minha mulher é uma fera, a minha mulher vive irritada, reclamando, é isso, é aquilo. E ele disse: irmão, calma. Um homem que estava assim me mostrou um livrinho que o ajudou. O título do livro era Do Yourself a Favor, Love Your Wife. Faça um favor a si mesmo, ame a sua esposa. Por ordem do Senhor, ame a sua esposa. Maridos, amai a vossa mulher. E você vai notar que isso funciona. Você vai amar por ordem do Senhor, e daqui a pouco você já até se esqueceu que estava tão bravo com ela. E ela vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu com meu marido? Mas talvez ela esteja assim tão irritada por causa de você. Já parou para pensar nisso? Quando foi a última vez que você a levou para passear? Quando foi a última vez que você a levou para jantar, só vocês dois? Quando foi a última vez que você dedicou carinho, atenção, tempo de qualidade com a sua esposa? Você tem sido paciente e compreensivo com ela? Uma vez que você obedece à ordem do Senhor de amar a sua esposa, ela também pode se acalmar. Faça isso por amor a você, por amor à sua esposa, por amor ao seu matrimônio, por amor aos seus filhos, por amor ao Senhor. Se alegre com a esposa que Deus lhe deu. Deus a colocou em suas mãos para você amá-la, cuidar dela. Quando se refere a esta mulher no interior da sua casa, o texto faz um contraste entre a esposa do homem bem-aventurado com a mulher promíscua de Provérbios 7, que é alvoroçada e não para em casa. O ensino aqui é: a fidelidade de sua esposa também é uma bênção de Deus. Portanto, amados irmãos, especialmente os homens aqui presentes, se você é um homem que teme a Deus, deve ver a sua esposa como uma bênção de Deus para você. Deve lembrar que a felicidade que Deus lhe concede também abrange o seu casamento. Você tem alegria na sua esposa? Está contente e satisfeito com esta bênção que Deus lhe concedeu? E vocês, irmãos, tem sido a alegria de vossos maridos? Terceiro, a bênção de Deus inclui ter filhos que são esperança para o futuro. Ainda no verso 3, os filhos do homem bem-aventurado são comparados a rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. A oliveira produz azeitonas, das quais se faz o azeite. Ao mencionar rebentos, quer dizer que ainda não são frutíferos, mas são uma promessa, são uma esperança para o futuro, quando também produzirão frutos. Ao dizer ao redor de tua mesa, indica que estão sob os cuidados, a proteção e a instrução desse pai. O próprio pai
é a oliveira que deve nutrir esses rebentos. Assim como no Salmo 127, aqui também os filhos são apresentados como bênção de Deus. E são eles também parte da nossa felicidade nesse mundo. Mas que também possamos entender que, sendo nossos filhos esperança para o futuro, para serem homens e mulheres que temem a Deus e andam em seus caminhos, nós devemos nutri-los com a palavra de Deus, para que cresçam e sejam frutíferos em Cristo. Você tem nutrido seus filhos com a palavra de Cristo? Você tem os guiado no caminho da verdade? Ou será que você está tão preocupado que eles sejam bem-sucedidos nesse mundo passageiro que esqueceu da eternidade? Deuteronômio 6 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quarto lugar, a bênção de Deus inclui a prosperidade da sua igreja. Nos versos 5 e 6, nós temos aqui o que é considerado uma bênção proclamada pelos sacerdotes sobre o povo de Deus reunido para o culto. Aqui devemos lembrar que este salmo é um cântico dos degraus, como falei inicialmente, é um salmo de romagem. Ele está entre aqueles salmos cantados pelo povo de Deus quando se dirigia para Jerusalém, a fim de adorar a Deus. Então, é muito propício a lembrar desta bênção que procede a partir de Sião, lugar de culto. A bênção aqui proclamada inclui o desejo que o homem seja abençoado desde o lugar onde o povo se reunia para adoração. Isso vincula esta bênção aos sacrifícios que ali se ofereciam. É esse Deus que perdoa, que salva, que redime o seu povo de seus pecados, quem abençoa. Então, ao encontrar-se com Deus no culto, o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, recebe do Senhor a sua bênção. A bênção consiste em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, diz o verso 5. Quando menciona a cidade, ele quer com ela referir-se ao que ela representa. Povo de Deus. Usando outra linguagem, irmãos, podemos dizer que vejas a prosperidade da igreja de Deus. E isso é também uma bênção concedida por Deus. Notem que os netos também estão aqui incluídos, quando o Salmo se refere no verso 6, aos filhos de teus filhos. Significa ver a igreja de Deus prosperar, significa ver os filhos e os netos temendo a Deus e andando em seus caminhos. Por isso, essa bênção se conclui no verso 6 com o desejo: paz sobre Israel. A palavra paz aqui resume todas as bênçãos de Deus. É Ele quem abençoa a sua igreja, é Ele quem nutre a sua igreja, é Ele quem alimenta a sua igreja, é Ele quem vivifica o coração da sua igreja. É Ele. Amados irmãos, aqui devemos notar a relação entre a prosperidade das famílias e a prosperidade do povo de Deus. E também a relação entre a piedade do homem bem-aventurado e como a partir de sua vida e obediência a bênção de Deus se estende sobre a família e depois sobre a igreja. Colocando de outra forma, se desejamos ver uma igreja saudável,
devemos ter famílias saudáveis. Se desejamos famílias saudáveis, devemos ter homens piedosos. Então, homens aqui presentes, lembrem-se, a piedade de vocês estará reflexo não só sobre os seus filhos, mas sobre as futuras gerações e sobre a igreja de Deus. Por isso, andem nos caminhos do Senhor. Alegre-se com a mulher que Deus te deu. Ame a sua esposa, a mulher dos seus filhos. Cuide dela. Esteja atento à sua família. Não ande tão preocupado com as coisas lá fora, a ponto de esquecer-se da sua família. Antes de tudo, preocupe-se com o seu relacionamento com Deus. Pois se edificarmos a nossa casa sobre a rocha, pode cair a chuva, transbordarem os rios, soprarem os ventos e derem com ímpeto contra aquela casa, mas ela não cairá, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. Aqui está o segredo de um lar bem-aventurado. Nós só podemos ser o tipo de homem mencionado no Salmo. As esposas só podem ser uma alegria para seus maridos. Os filhos só podem ser uma bênção e alegria para seus pais, se o Senhor for o fundamento da nossa vida. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que possamos buscar a Tua graça, Senhor, para que a cada dia sejamos homens e mulheres mais piedosos, que buscam a Tua palavra, que têm um desejo sincero e ardente no coração pela Tua palavra, que anseiam pelo Deus da palavra, mais do que as corças anseiam pelas correntes das águas. Assim, ó Deus, a nossa alma anseia por Ti. E que por Sua graça o Senhor nos conceda que Sua bênção esteja sobre nossos lares. E que nossos lares prosperem em temor a Deus e no andar em Seus caminhos. E que isso tenha reflexo sobre Sua igreja e até sobre as nações. E que o resultado final seja a glória do Seu nome por meio de Jesus Cristo. Amém.